Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos concluindo essa semana, 15ª semana do tempo comum. E nós iniciamos a semana, vocês se recordam, o evangelho da semana? O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, tinha vários terrenos, cada terreno com uma característica, e terra boa. Todas nasceram, né? Só aquelas que caiu à beira do caminho, veio os pássaros e comeu a semente. E depois, na terra boa, conforme a disposição da terra, uma semente deu 30, 60 e 90. E nessa parábola nós víamos que a condição para que a boa semente crescesse, desenvolvesse, frutificasse, é que a semente deixe de ser semente. Ninguém nasceu para ser semente. Nós somos criados como semente, mas a nossa vocação não é ficar semente para a vida toda, é crescer, se tornar uma árvore, frutos, e muitos frutos. E a semente é evidente que é Cristo, é a igreja, é você, sou eu. Nós temos que perder, isto é, deixar de ser semente. Quem perde a sua vida por mim, encontrará a verdadeira vida. Só há maior amor aquele que dá a vida pelo amigo. Nisso consiste o amor. E se a semente não se romper, ela ficará ali, apodrecerá. E aquilo que a capacidade que ela tinha de se tornar uma árvore, não virá. Morrerá como semente. E nós vimos ontem um exemplo belíssimo dos 40 jesuítas, que como pequenas sementes foram lançadas e foram trituradas pela maldade do homem. Mas veja a árvore que deu os frutos que somos nós. E hoje novamente o Evangelho fala sobre isso. Principalmente a primeira leitura, o cântico do servo sofredor, que que Mateus interpreta. Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus, para matar a semente, para destruir a semente. Mas padre, isso é ruim, eu sei. Não tem como impedir que a maldade, ela se organiza, ela cresce. Mas o nosso papel é seguir o movimento do Evangelho. Nós temos que fugir do mal, sim. Jesus mesmo, ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Não foi enfrentar o mal e querer com as suas forças, não. O olhar dele, o coração dele estava em anunciar, semear o amor, semear a misericórdia, curar, fazer o bem, revelar o Pai. Mas encontrou os obstáculos, mas ele tentou de todas as formas. Ele não é um suicida. Eu sou semente, eu vou deixar de ser semente, porque o Evangelho diz que nós temos que morrer, então eu vou como um kamikaze e me lanço. Não é assim. Nós temos que estar com o coração firmes em anunciar o Evangelho, em fazer o bem, em realizar a vontade de Deus. Mas nós não podemos nos preocupar
com a organização do mal. Senão, muitos de nós estamos o dia inteiro, ficamos preocupados como eles se organizam, como eles maquinam, e somos absorvidos pelo mal. O príncipe deste mundo nos leva para o campo dele, e nós não temos força, não temos energia para anunciar, para cuidar, para fazer o bem. Então Jesus, ao saber que eles estavam se organizando para matá-lo, ele retirou-se dali e foi anunciar em outros lugares. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Ele não parou o que estava fazendo, continuou. Fez o bem, curou a todos, revelou o amor do Pai. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E aqui está o cântico do servo sofredor. Esta revelação do mistério de como Jesus revelou o seu evangelho, que é diferente da maior parte de nós, da forma como nós agimos. Veja como Jesus, aqui é o cumprimento, esta forma, essa revelação agora, queridos irmãos, não foi acolhida inicialmente por Israel. O Messias que ele esperava, a forma de implantação da justiça, era com a força, era com a inteligência, era com a violência. O Messias veria e implantaria a justiça e a ordem com força, esmagaria os romanos, mas não é assim. Não foi assim que iniciou, que Jesus instaurou o seu reino. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é como a semente lançada em vários terrenos, e a semente precisa morrer. Este é o reino de Deus. Mas padre, eu não concordo. Eu sei que é difícil, não é natural. O método de Jesus de evangelizar é outro. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Aqui já revela como Deus ama um coração humilde, que busca fazer a vontade de Deus, sem usar de violência contra os outros. É o que víamos ontem, os fariseus. Jesus, esse embate com a lei do sábado, algo que era sagrado, a lei do sábado, o templo, mas que estava o quê? Oprimindo e sacrificando os outros, as pessoas. Era uma lei que matava, que tirava a nossa capacidade de amar. Mas padre, o senhor disse que não tem que morrer? Tem que morrer, queridos irmãos, mas tem que ter dentro de nós a liberdade de escolha. Eu escolho este caminho, eu não posso ser constrangido. O servo é livre. Jesus foi livremente, ele disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois a consequência será, sim, dar a vida, o sacrifício, mas não deve ser imposto. Eu não posso promover a morte. Eu sei que a morte salva, então eu vou impor. Nós nos colocamos acima de Deus. É o príncipe deste mundo que promove. Em quantos lugares nós vimos isso? Nos ambientes religiosos, santos que passaram verdadeiros purgatórios, dentro de congregações, dentro de seminários, perseguidos,
pessoas que achavam que estavam fazendo bem, oprimindo, porque se coloca numa posição. Não é assim. A cruz, ela deve ser abraçada e não imposta. Se vocês quiserem serem meus discípulos, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Se vocês quiserem. É uma proposta. Porque nós vemos muitas vezes uma imposição. Nós temos que propor com doçura ainda, com delicadeza, e mostrar a beleza da cruz, que há uma alegria imensa em se sacrificar pelos outros, e é aos pouquinhos que nós vamos aprendendo a dar a vida. A pequena semente tem que aprender que ela tem que deixar de ser semente, e aos pouquinhos, queridos irmãos. Então aqui hoje nós temos esse cântico, como Deus ama uma pessoa que escolheu livremente se gastar pelos outros. Como isto alegra o céu. Se tem algo que alegra o céu e os anjos e o Pai, é esta atitude livre do coração em decidir-se servir, se gastar. Eis o meu servo que escolhi. Deus escolhe, Deus cria. Quando Ele cria alguém, quando Ele dá existência a algo, Ele está escolhendo. Mas depois a pessoa precisa escolher a Deus o caminho. Tem que ter reciprocidade na escolha. Deus nos escolheu, nós fomos batizados, é verdade. Agora, e você? Vai escolher o Pai? Vai assumir o seu batismo? É sempre uma reciprocidade. Porei sobre ele o meu Espírito Santo, diz o texto, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá. Veja a diferença. Nem gritará. O padre já está gritando aqui, né? O Senhor. E ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Ele vai fazer triunfar o direito, a misericórdia, não através da força dos músculos e da inteligência, mas do poder da cruz, do serviço, do amor concreto. Mas padre, eu não concordo. Eu sei, mas esta é a verdade. Mas Jesus usou a força. Ele pegou no chicote e bateu. Sim. Mas ele destruiu o pecado e Satanás foi com a cruz, foi com o sangue derramado. Ele abriu o céu com o seu sangue, com a sua entrega. Foram muitos sinais. Às vezes, Jesus não é um suicida, como eu disse. Quantas vezes no momento da perseguição, quando alguém deu um tapa em Jesus, ele: por que me bates? Mas quando não tem outra alternativa, e chegará esse momento para nós vamos ter que aceitar o caminho da cruz. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Só há esperança no Calvário e na ressurreição. Mas padre, não tem outro jeito. Queridos irmãos, olhando a história da humanidade e dos cristãos, não tem outro jeito. Uma violência, se nós reagirmos com violência, só cresce. Violência gera violência,
Não tem como. E nós estamos no campo do inimigo. O campo de Cristo é o amor, é a doação, é o serviço. É evidente que não somos suicidas. Temos que evitar, temos que frear com os meios legais, usar nossa inteligência, os recursos das instituições. Por isso que nós precisamos de pessoas que iluminam com a sua vida as várias instituições, âmbitos da sociedade para promover a justiça e o bem comum. Mas a esperança, até mesmo na sociedade mais justa, ela vem do Evangelho que dá a vida, até para manter-se, para renovar, para restaurar uma instituição, é necessário uma virtude inabalável, que vem da cruz. Não tem como. A cruz, o Calvário, a ressurreição de Cristo é fonte de esperança para a renovação de todas as realidades humanas. E principalmente para nos abrir o céu contra o pecado que está dentro de nós. Então, queridos irmãos, creiamos nessa verdade. Para nos mantermos fiéis e virtuosos em qualquer âmbito da sociedade, é necessário uma fidelidade a Cristo, nos sacrificar, dar a vida, porque perseverar em qualquer coisa requer sacrifícios, mas um sacrifício quando eu tenho que fazer por Cristo, olhando para Cristo. Ele é o modelo, é a cruz que é o modelo, e eu vou fazer com amor, e não com violência, mesmo no meu âmbito de trabalho. Se eu sou um militar, se eu sou um funcionário público, ou na minha empresa, eu não vou agir com violência, mas com sabedoria, com inteligência, com amor. É o amor que dá a dose e a forma de renovação das instituições. Nós vamos moralizar todas as coisas a partir do Evangelho. Não tem outro caminho. Alguém precisa pagar o preço para que as coisas mudem. E esse preço é a destruição do nosso ego, que não é fácil. Então, queridos irmãos, creiamos nessas palavras. Deixe que o mal siga o seu caminho. Nós vimos na primeira leitura as consequências das pessoas que promovem o mal. As consequências são gravíssimas, e não há felicidade, a pessoa não terá paz, nem nesta vida nem na outra. Não existe paz, pelo amor de Deus, em buscar o mal, em promover o mal. Deixa que o mal siga o seu caminho. Vamos seguir o caminho de Cristo Jesus, dos santos. Mas padre, é difícil, eu sei, mas nós precisamos entender que é uma decisão pessoal, livre, nós temos que renová-la todos os dias, porque é uma vida sobrenatural, é uma vida de fé. Naturalmente nós seremos corrompidos. A natureza humana, ela tende, como a lei da gravidade, a sempre ir para as coisas mais baixas. Mas a nossa vocação é buscar as coisas do alto, onde está Cristo. A vida dos filhos da cruz é uma vida elevada, é a vida divina. Este é o segredo do céu. Mas é aos pouquinhos, você precisa entender isso, é aos pouquinhos, e juntos. Aos poucos. Por isso a necessidade da meditação cotidiana da palavra, o cenáculo diário, a adoração diária, confissão frequente. É uma luta, é uma vida inteira, queridos irmãos.
Tenham paciência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.